E Pronto, eu vou dividir uma coisa aqui com o pessoal aqui do YouTube, que foi um seguidor meu aqui do Twitter que pediu que eu comentasse e vocês dessem a opinião de vocês, se isso aconteceu com vocês. Se tiver acontecido, vocês comentam aí, né? Dá a opinião de vocês que ele quer saber. Eu não vou dizer o nome do fulano não, mas eu vou chamar ele de Júnior. Eu acho que no mundo gay deve aparecer muito isso, tanto de dois ativos como dois passivos, eu não sei. Mas eis a história. Nessa questão de Grindr, ele conhece. Aliás, minto. Não, verídica a história. Ele disse que estava no açaí aqui em Fortaleza e foi fazer umas compras. E na saída do açaí, ele disse que conheceu, viu um negãozão bombadão, calça acochada, bonitão. Uhum. E eles trocaram olhares. Como o dito cujo aqui estava de carro, eles conversaram, foram pro matadouro, que a gente chama de motel, né? E meu amigo foi bem entusiasmado, porque como ele era o passivo da história, ele viu um negão daquele tamanho, grandão, ele se animou com o dito cujo. Pensou que ia ser o... Nisso, ele foi pro motel, pagou o motel, entrou mais o dito segurança, e aparentemente ele achava que o rapaz era segurança. E ele chegou no motel como todos fazemos, né? Como vai ficar com alguém. Foi tomar um banho. Aliás, minto, pela história dele, o rapaz foi tomar um banho, o dito segurança, e voltou pro quarto. Já o meu amigo foi segundo. Tomar o banho dele e se preparar para fazer a brincadeira. Nessa questão, o meu amigo, como foi o segundo aí ao tomar o banho, ele disse que quando voltou ele pegou o dito segurança numa posição não muito tão agradável, que ele ficou reação. sem saber o que fazer, porque ele foi na intenção de ser o verdadeiro passivo. E na hora que ele saiu do banheiro, no quarto, no caso ele voltou pro quarto, ele viu o cara na posição que o cara também queria ser o passivo da história. Resolução da história aqui, como ele me perguntou, o que é que ele deveria ter feito numa situação dessa. Eu acho que na situação dessa aí, como eu falei para ele, ele deveria ter conversado primeiro com o rapaz antes de levar o motel, ou até mesmo para casa dele. Às vezes tem muito gay que é assaltado porque conhece um cara na rua e leva para dentro da sua casa. E até mesmo perguntar, né? Se o cara era ativo, passivo, versátil, entre essas coisas, né? Porque, tipo assim, ele foi mais Mas, meu querido, quando... na característica do cara, né? Pronto, homem grandão, malhadão, acochadinho. Que o cara ia ser o ativo para ele, né? Quando chegou lá na situação, né? Foi totalmente o contrário do que ele pensava. Para ele foi uma decepção, porque não foi uma decepção, foi um constrangimento para as duas partes, porque hoje em dia, como os gays são tudo metidos a machão, então os dois eram machão, e ficou uma situação bem constrangedora, porque o meu amigo foi na intenção, pro cara ser grandão, bombadão, negãozão. Geralmente os gays hoje em dia olham muito para negócio de volume, esse tipo de coisa, e meu amigo se decepcionou. Então ele me perguntou isso hoje de manhã, e mandou perguntar para outras pessoas que já passaram por uma situação dessa, de você marcar com o cara, e às vezes a animação é tão grande que você nem pergunta o que é que o cara curte, o que é que o cara gosta. Já pensou se o cara fosse um assaltante, assaltado para casa dele? Ainda bem que ele levou para um motel, e lá o cara queria a mesma coisa que ele também queria. Aí como foi que ficou a situação lá dos dois no motel? Ele pagou o motel, botou o cara dentro do carro e foi deixar no açaí. De volta. Claro. Mandou o cara de volta. Ele ia fazer o quê? Sabão. Não tinha como. Então ele levou, ele não gostou. Mas aquela questão que eu disse pra ele, às vezes a gente é tão obcecado por querer alguém que era aqui, que era agora, que às vezes você decepciona. Já aconteceu com uns amigos meus também, de tipo os caras querer ficar, e no caso os dois eram ativos, mas dois ativos se resolve, dá bom. Já os dois passivos é mais difícil, né? Porque sendo dois caras ativos, geralmente os caras ativos conseguem ter um equilíbrio um com o outro, às vezes até um dos dois cede, entendeu? Mas sendo os dois passivos da história, como aconteceu com ele,
Os dois queriam a mesma coisa. O meu amigo disse que o negão queria, ele não tinha o suficiente e mal ele tinha. Não dá para entender. Já o negão queria o que o meu amigo queria e já o negão tinha a mais do que o meu amigo não tinha. Entendeu? Mas no caso, o negão, o grandão, ele não queria ser o macho da história, ele queria ser praticamente A mulher. Então foi uma das coisas que hoje ele publicou não, ele me perguntou no meu Twitter se isso já tinha acontecido com alguém na minha casa. Já aconteceu, tipo, que aqui a gente já chamei um dito coach para vir para cá, e no caso ele era o ativo da história. Nessa questão, ele praticamente virou a meninazinha para 4 pessoas, né? Isso acontece muito. Eu, particularmente comigo, já aconteceu muito de eu sair mais outro rapaz, e no caso, ele ser o dito passivo, e quando chega na hora ele querer que eu seja o passivo para ele. Eu disse, cara, eu acho que não, porque a gente não combinou isso. A gente combinou nós dois ser um ser assim e o outro ser assim. Se você chegou aqui e mudou de opinião, aí eu não vou topar, porque não foi uma cor combinada. Não foi uma cor combinada. Então, gente, a gente vai começar a debater. A gente tem muito tema, muita conversa. Eu tenho história para contar que eu já vivo nesse mundo, acho que já está vou fazer 39 anos já. E eu tenho muita história para comentar. E tem muita gente que tem curiosidade de saber como é o dia a dia nesse mundo gay, já que eu vivo tão socado 24 horas nisso. E foi uma coisa que ele mandou perguntar. Se no caso vocês acontecesse isso com vocês, dos dois, queria a mesma coisa, o que é que vocês fariam na história? Se vocês tentavam, na hora, dar o que o cara queria, onde você também queria, ou se vocês simplesmente faziam como ele fez. Ele simplesmente pagou um motel e botou o cara no carro e foi deixar o cara no mesmo canto onde ele pegou. Eu acho que vocês entenderam praticamente o diálogo. É porque a gente ainda está começando e as coisas não estão do jeito que a gente quer, mas a gente vai fazer isso aqui uma bagunça tipo online, para a gente tirar dúvida do pessoal, para a gente brincar, para a gente mostrar como é o dia a dia, porque tem muitas coisas que acontecem, muita gente tem curiosidade de perguntar algo para alguém, mas por serem discretos, às vezes tem vergonha. Então eu acho que a gente vai debater muito isso, a questão desse acontecimento dele ter pegado o cara, e o cara queria a mesma coisa que ele, traduzindo a história, os dois eram passivos, e acabou que não rolou, mas ficou um climão, né? Porque realmente fica um clima bem chato, você fica sem jeito, acontece, você fica praticamente sem saber o que fazer e o que dizer. Então, se vocês verem esse vídeo, vocês comentem embaixo o que é que vocês acham, o que vocês fariam se fosse vocês, porque na minha opinião, ele deveria primeiro ter perguntado ao cara o que é que o cara gostava e o que o cara curtia. Não, simplesmente o cara era bonito, ele colocou o cara dentro do carro e simplesmente levou para o motel. Então, se no caso fosse vocês, o que é que vocês iam fazer? O que é que vocês achariam da situação? Como vocês iam reagir? Como vocês não reagiriam? Enfim, vocês comentam aí. Se tiver pergunta ou tiver uma história para contar, manda para nós, para a gente conversar aqui quando eu estiver com o meu povo, para cada um dar sua opinião, para a gente devagarzinho chegando até lá em cima, para a gente fazer um canalzinho bem voltado mesmo para a questão de debater a questão de aplicativos, de enrolação. Da LGBT. Enfim, vocês mandam e a gente vai contar e a gente vai debater com todo mundo. Então é isso aí, galera. Ó, deixa o like, compartilha, comenta aí embaixo e vamos pra cima. O like vai dar certo.